Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. E bom, já peço para você deixar aqui embaixo seu like, seu comentário, o que você pensa sobre isso, tá? É muito importante a sua participação. Comenta também de onde você fala, é muito importante. Pessoal, me ajude a compartilhar esse canal, porque o canal é novo, tá? Se inscreve aqui no canal. E pessoal, tem um compilado de informações para trazer para vocês. O Bolsonaro mandou um recado e eu quero que você tente entender esse recado dele, porque ele falou entre linhas. Porque você sabe como funcionam as coisas hoje em dia. Também tem, né, o desembargador falando em greve geral, o Nicolas Ferreira, parlamentares soltando o verbo. Peço para você me ajudar a compartilhar as informações. Olha só, pessoal, o desembargador falando da greve geral, que eu acho muito importante. Você concorda com o desembargador? Olha aí. Pois bem, meus amigos, isso tudo está certo que está acontecendo no nosso país? Não. Nós que defendemos os valores de Deus, pátria, família e liberdade, vamos continuar de braços cruzados, ou até fazendo uma live como essa que eu estou fazendo aqui, trocando mensagem no WhatsApp, se revoltando quando encontra um amigo, nossa, que absurdo, isso não está certo, nós vamos continuar nesse patamar? Não. Eu acho que o Brasil tem que ir para uma paralisação nacional. O empresariado brasileiro, todos, setor de logística, agronegócio, os industriais, o comércio, todos têm que fazer uma união e parar esse país. Por quê? Os senhores podem até salvar os seus bens agora, nesse momento, mas ali na frente não salvarão. Sua casa será invadida, suas propriedades serão invadidas, os senhores serão processados. Se resistir a uma invasão de terra e morrer alguém, olha que crime contra a humanidade, não é? É o único setor, eu sou muito claro nas minhas coisas, o único setor que eu não concordo com paralisação é o setor de saúde, porque o hospital tem que socorrer aquelas pessoas que estão ali para não morrer, e o corpo de bombeiros para levar as pessoas acidentadas. Fora disso, tudo pode parar. Eu quero ver esse país ficar 30 dias sem produzir. 30 dias sem ter fonte para incidir impostos, para arrecadar os impostos para essas festas que nós estamos acostumados a ver, para financiar, mandar 1 bilhão para um lugar, outro bilhão para outro. Você vai me dizer, Sebastião, por que não vamos para as ruas? Não vamos para as ruas. Bom, isso caberá às lideranças políticas do nosso país fazer essa convocação. Tem um perigo muito grande. Então, a paralisação inteligente é todo mundo em casa. Empresário do setor de logística, pare os seus caminhões em casa. Caminhoneiros, pare os seus caminhões em casa. Ou então no posto de gasolina, nada de obstruir estrada, nada de obstruir ponte, nada disso. Em casa. Na Covid nós não ficamos presos em casa? Não foi? Não fomos obrigados? Prefeitos que prenderam moças que foram sentar na praças, uma senhora e sua filha que foi tomar banho na praia, lá no Rio de Janeiro, não foram presas? Não é? Porque tinham que ficar em casa? Então, brasileiros, vamos ficar 30 dias em casa. Vamos parar para ver se o Congresso Nacional acorda. Se os senhores parlamentares acordam. Esses discursos, eu falei para um senador essa semana, falei, senador, os senhores vão na tribuna, aí fica meia dúzia que fica confrontando o presidente do Senado, e tem pelo menos em torno de 30 senadores que realmente são da oposição. Eu queria ver se todos eles que fossem à tribuna, antes de falar, se é o senhor Rodrigo Pacheco, o senhor omisso, o senhor envergonha esse Congresso, envergonha esse Senado, o senhor responsável, que todos que fossem se tratar do assunto falassem isso. Mas chega lá, excelência, novo presidente, você até chama ele de bonito, enfim, fica aquele salamaleque lá, aquela conversa, não é isso? Não é isso? Então, eu estou trazendo aqui uma proposta concreta. Vamos nos organizar e vamos paralisar esse país. Para quê, Sebastião? Para que o mundo veja. Quero ver ficar 15 dias sem embarcar produtos nos portos nacionais para exportar. Quero ver o que a China vai dizer se não receber nossos produtos do agronegócio. Para o mundo enxergar o que está acontecendo aqui em nosso país. Para o mundo enxergar. E quando nós dependermos da nossa imprensa local, eles não estão enxergando, imprensa brasileira. Os senhores não estão enxergando o que está acontecendo. Não estão enxergando. Veja, vai se voltar contra os senhores. Vem esse projeto que vão reagitar novamente para as mídias, vai atingir as empresas dos senhores. Isso é momentâneo. Esse lado que está sendo oprimido agora é um lado momentâneo. Isso vai se voltar contra os senhores ali na frente. A liberdade ela não pode ser dar um jeitinho na liberdade. Não é? Falando em liberdade, eu volto àquela decisão absurda do Tribunal Superior Eleitoral que disse, olha, é censura. Mas nós vamos aceitar porque é só por alguns dias e o Supremo Tribunal disse sim. Aquela foi uma decisão que feriu o Estado Democrático de Direito, porque é uma decisão que afrontou diretamente a Constituição. Caberia a prisão daqueles ministros. Tá certo? É fácil ouvir isso, senhores ministros? Não é. Mas é a verdade, os senhores têm que ouvir a verdade. Alexandre de Moraes vai levar esse país à desgraça. Vai levar esse país à desgraça. E nós todos assistindo aqui. Olha que bonitinho esse ministro. Eu disse lá no Senado Federal, vejam lá, 30 de novembro, está gravado. Mostrei os crimes de usurpação de função pública, certo? Abuso de autoridade, tortura, tudo elencado. Disse aos senhores ministros, no dia 13 de setembro do ano passado, cara a cara, que eles praticaram tortura ao retirar
os salários dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Rebateram? Não. Houve a necessidade de uma vaquinha eletrônica aqui em Brasília para o sustento daquelas famílias. Agora, no início do ano, do nada, ele repõe o salário. Veja, olha que bondoso, ele mandou que os militares recebessem o seu salário novamente. Então, gente, isso não está certo. Alexandre de Moraes, meus amigos, eu não gostaria de ficar falando o nome de pessoas aqui, mas tem que ser dito, tem que ser dito. Alexandre de Moraes, ele, por tudo que já fez, ele precisa perder esse cargo. É uma questão de justiça. Alexandre de Moraes tem que ser preso. Por quê? Por todos os crimes que ele já praticou, por tudo que ele tem feito. Olha, Alexandre de Moraes, ninguém, o povo cristão não quer sua morte, não. Eu não quero sua morte, eu quero você com muita saúde. Para quê? Para que você pague por tudo que você já fez aqui nessa terra. Tem muito crente dizendo, olha, se não for feito nessa terra, haverá justiça divina. Sim, haverá. Mas até para fortalecer a fé das pessoas, é necessário que as pessoas vejam a justiça sendo cumprida, sendo feita. É isso, meus amigos. E aí, você concorda com o desembargador que o Brasil precisa realmente de uma ação, de algo para fazer assim, ó. Não, a gente não tá só discursando, a gente não tá só falando. Vamos executar algum plano sério. Né? Não, como o desembargador que mesmo disse, não precisa obstruir estrada, não precisa cometer crimes, vamos parar. Vamos parar todo mundo em casa algum tempo. Quando eles verem que não dá para receber mais imposto, começa a atrapalhar a negociação com outros países, o mundo começa a ver. Por quê? Senadores e deputados vão lá na tribuna e não, porque Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e tal, e grita e fala e é isso. E aí? E aí, pessoal? A gente precisa de um plano, algo concreto. Então peço para vocês comentar aqui embaixo. Vocês concordam que os discursos, essas gritarias lá no Congresso é bom? É. O povo gosta? Gosta. A gente sabe que temos deputados e senadores de coragem que estão fazendo o que pode para lutar pelo Brasil. Mas não tá adiantando. Não tá adiantando ir lá na cara do Pacheco e chamar ele de frouxo. A gente precisa de um plano completo, um plano certo pra gente executar no Brasil. Pra parar com isso aqui, ó. Pra parar com isso aqui, porque se o povo não tem dinheiro pra mandar 37 bilhões para parlamentares. Não tem dinheiro pra mandar 49 bilhões para parlamentares. Não tem. Se o povo parar, não tem a mordomia desses políticos. Aí a coisa muda. Aí eu quero ver o que acontece. Eles sem as mordomias. Bom, fica aí, né, o questionamento. Você concorda com o desembargador? Comenta aqui embaixo, tá? E olha só, pessoal, o Nicolas Ferreira mandou um recado para Alexandre de Moraes que eu quero muito mostrar para vocês. Olha aí. O que eu quero mandar aqui um recado é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão. Então, meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Crezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado, e agora quis dizer ainda que vai se aposentar horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa para você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe? Porque eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, para daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram. E eu estou sendo, inclusive, semana que vem eu vou na Polícia Federal, para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Eu não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como o Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. A gente tem essa participação grande do Nicolas Ferreira, né? E como eu disse aqui, a gente tem sim
parlamentares de coragem que vão lá na tribuna e conversam e falam e gritam. E a gente admira muito isso, sim, a coragem, a disciplina e, né, esse fervor pelo povo. Mas aí eu continuo dizendo, a gente precisa de um plano concreto. Um plano para fazer assim, ó. Nós somos oposição, nós não aguentamos mais o Brasil que estamos vivendo, a gente precisa tomar alguma decisão. E não só parlamentares de direita, de oposição, o povo brasileiro, todo mundo, todos que estão, né, descontentes com o que está acontecendo. E pessoal, o Bolsonaro mandou um recado para o povo brasileiro. E ele deixou bem claro que quando ele voltar, né, caso ele volte, ou quando a gente recuperar a nossa liberdade de expressão, a gente vai descobrir o que aconteceu. Bom, vou deixar ele falar para vocês, olha aí. O que aconteceu no final de 22? Um dia, nós recuperando a liberdade de expressão, vocês tomarão conhecimento. Nós podemos ver, ou até já vimos, um time de futebol sem campeão, sem torcida. Mas um presidente da República eleito sem povo é a primeira vez na história do Brasil. Mas vamos deixar isso pra lá. Bom, pra você ver, ele comenta rapidinho, deixa o recado e já sai disso. Por quê? Tem que falar entre entrelinhas. Mas o que aconteceu no fim de 22? Que o povo brasileiro vai descobrir quando sair a liberdade de expressão? Bom, eu acho que você consegue imaginar aí. Eu não vou falar nada, porque, né, a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil. Tem coisa que não pode comentar e ainda dizem que a gente tá na democracia. Mas tem coisa que não pode falar. Então o Bolsonaro deixou esse recado aí para o povo. Quando a gente recuperar nossa liberdade de expressão, tudo que aconteceu, amigo, não desanime, não fique triste. Tudo que aconteceu, todos os responsáveis pelo que aconteceu vão pagar. E isso vai ficar explícito para o mundo inteiro. Eu tenho fé nisso, pessoal. E olha só os parlamentares, pessoal, arrebentando novamente com os ministros do STF e falando da CPI do abuso. Como eu disse aqui já nesse vídeo, é bonito quando vão lá, gritam, falam, a gente gosta disso, a gente sabe que temos parlamentares de oposição, né, que são corajosos, mas a gente precisa, continuo dizendo, a gente precisa de um plano concreto, hein? Mas olha aí. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade. Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram. Vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos, afinal de contas, acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distantes, mas, e menos liberdade. Vamos pedir para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso, está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já! Muito se fala no ministro Alexandre de Moraes, mas eu vou tocar na ferida aqui do parlamento. Porque nós temos um presidente da Câmara que não instaura a CPI do abuso de autoridade. Nós temos um presidente do Senado covarde, omisso, frouxo. É, muito culpa, sim, dos presidentes, muito culpa também dos parlamentares que sempre se vendem, né? Eu sempre vou deixar, eu gostei dessa imagem aqui e eu vou sempre deixar ela aqui. Quando você perguntar, nossa, mas por que que político não tá criticando isso? Nossa, mas por que que o político tá falando pra gente se isentar, né? Como
o MBL lá, né, isentão, não, vota nulo, pessoal. Vota em branco, não vota em ninguém não, mas por que que eles fazem esse papel? Por causa disso aqui, ó. Nos governos anteriores, até na Dilma e Temer, viu? Olha aqui, 15 bilhões para os parlamentares, mais 13 bilhões. Aí você vai chegando aqui na frente, do Bolsonaro até subiu um pouquinho, né? 18 bilhões, 19 bilhões, 20 bilhões para parlamentares, para comprar aqueles votos, né? Porque a gente precisa saber governar, a gente precisa saber dialogar. Isso que eu já acho uma patifaria, porque não tinha que ficar liberando tanto dinheiro assim para parlamentar, mas enfim. Por que que a gente porque fizeram um esforço tão grande de deixar o Lula aí, né? E a gente consegue ver os parlamentares não agindo, porque olha aqui, 37 bilhões para parlamentares em 2023, 49 bilhões para parlamentares no ano de 2024, é por isso, amigo. Por isso que tem os isentões, aqueles que não falam nada, aqueles que não criticam, e os bundões, como os presidentes da casa, que não instaram nenhuma CPI importante para o povo brasileiro. Por quê? Porque é muito dinheiro, amigo. Nós temos a pior classe política do mundo. Essa é a verdade que está acontecendo no Brasil. Peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, pessoal. É importante a sua opinião. Você comentar aqui embaixo de onde você fala. Se você concorda ou discorda das informações, se posicione, amigo. Nós precisamos da sua ajuda, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.